Bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Professora Karine Leite. Hoje nós vamos conversar sobre a interpretação de hemograma, né? Vamos fechar o nosso bloco, né, de hematologia, tá certo? Finalizando aqui com a nossa 13ª aula, tá certo? Espero que vocês tenham curtido bastante o nosso módulo, tá bom? E sejam bem-vindos mais uma vez. Dentro desse módulo, né, mais especificamente dentro dessa aula, eu vou mostrar alguns relatos de caso e a gente vai interpretar a parte do eritrograma, a parte do leucograma, a parte do plaquetograma, tá certo? E a gente vai tentar esmiuçar cada um deles. Lembrando-se que exames complementares, mais especificamente o hemograma, gente, ele precisa vir, né, estar associado, sim, ao exame físico do animal, a anamnese, a história clínica, tá certo? Então, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Professora Karine Leite. E a nossa última aulinha do nosso módulo de hematologia. Gente, bom dia. Conforme eu disse hoje, né, a gente vai finalizar o módulo de hematologia. Espero que vocês tenham gostado bastante. E a gente vai conversar um pouquinho em relação à parte de interpretação de hemograma, tá? Lembrando, gente, que essa interpretação, ela tem que vir junto, né, com outros exames complementares, com o exame físico do animal, com a anamnese, com a história clínica, tá certo? Então, é importante a gente não somente interpretar o nosso hemograma, tá certo? Mas, juntamente, né, fazer um link entre todas essas condições, anamnese, história clínica e exame físico do animal, tá certo? Então, vamos lá para a nossa última aula em relação ao módulo de hematologia veterinária. De onde eu tirei, tá certo, gente, esses relatos de caso? Gosto muito desse livro, Patologia Clínica Veterinária, tá certo, é da Faculdade de Medicina e Veterinária de Zootecnia, né, do México, tá certo, tendo esses autores, né, ok, o Ochoa e o Bolda, né, muito bom esse livro, tá certo, quem tiver a oportunidade de comprá-lo, melhor ainda, tá bom? Então, retirei os relatos de caso desse nosso livro, tá bom? Então, aqui a gente vai para o nosso primeiro caso. Vamos lá. Então, o que é que diz em relação a esse primeiro caso, tá certo, gente? É um cão da raça Poodle, macho, né? Com cerca de 1 ano de idade. Ou seja, gente, um animal jovem ainda, né? Em relação à anamnese dele, ele apresentava hematêmese. Professor, o que é hematêmese, gente? Literalmente é vômito com sangue. Então, isso já, né, chama a atenção do clínico, porque é algo sério, sim, gente. Além disso, ele tinha melena. O que é melena? Sangue nas fezes do animalzinho. Então, a hematêmese, junto com melena, ele apresentava há cerca de 48 horas. E já podia acender na cabeça da gente, opa, pode ser algo sério associado à hemorragia, tá certo, gente? Ele apresentava um quadro de depressão, né, provavelmente uma apatia, ou seja, o animalzinho estava perdendo sangue ali, tá certo, gente? E teria que descobrir a causa disso, tá? E a anorexia também. Então, quando a gente pensa em anorexia, a gente pensa em apatia, a gente pensa em depressão, a gente pode pensar, né, em algum processo inflamatório infeccioso, tá certo? Em relação ao exame físico, temperatura de 36 graus, estava tendendo à hipotermia, frequência cardíaca de 116 batimentos por minuto, frequência respiratória de 68, o tempo de preenchimento capilar acima de 3, mostrando um quadro de desidratação, tá certo? Não é desidratação severa, mas é significativa. Petecas, gente, na mucosa oral. De novo, o que são petecas? Intimamente relacionados, de novo, gente, com quadros hemorrágicos. Petecas são pequenos pontos hemorrágicos, tá bom? Desidratação de 8%, que a gente viu realmente no tempo de crescimento capilar, né? E dor no abdômen, tá certo? Então, foram solicitados alguns exames laboratoriais, eu trouxe para vocês aqui o hemograma. Primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção da gente. Quem não visualizou a aula, né, a 12ª aula desse módulo, vou deixar aqui embaixo, né, o link da descrição, tá certo? Do vídeo. Primeira coisa que chama a atenção pra gente é o hematócrito do animal. Esse hematócrito desse animal está o que? Acima da referência máxima, tá certo? 57% até no máximo 55%. Isso demonstra que o animalzinho tem um quadro de policitemia, gente. E essa policitemia, ela pode ser absoluta ou relativa, tá? A policitemia absoluta, ela pode ser primária ou secundária. Primária, quando o animalzinho tem hematócrito acima da referência máxima, plaquetas e leucócitos, certo? Uma policitemia absoluta primária.
E uma policitemia absoluta secundária, eu só tenho somente o número de hemácias acima da referência máxima, consequentemente hematócrito. E a proteína plasmática total desse animal está dentro dos parâmetros da normalidade. Isso em relação à policitemia absoluta, primária ou secundária. Mas a gente também tem a policitemia, certo? Que a gente chama de policitemia relativa, que é o quadro aqui, é o caso aqui, onde o animalzinho tem um quadro de desidratação. Policitemia relativa, onde o hematócrito está acima da referência máxima e a proteína dele está acima da referência máxima. Então, professora Karine, o que é que difere uma policitemia absoluta secundária de uma policitemia relativa? Exatamente isso aqui, gente, ó, proteínas totais alteradas. Então, o hematócrito desse animal, 57%, mostra no quadro realmente de policitemia relativa, que eu visualizo na minha proteína total. Para eu ter certeza, né, que esse animalzinho tem uma desidratação, é lógico que o exame físico está me mostrando, né, e toda a condição física e a da anamnese desse animalzinho, mas eu poderia solicitar do laboratório a quantificação de albumina e globulinas. Se a albumina estiver alterada, tá, ou seja, acima da referência máxima, eu tenho a plena convicção que essas proteínas totais, elas estão alteradas por quadro de desidratação. Professor, e se a albumina estiver alterada e as globulinas alteradas? A gente tem que investigar. Por quê, gente? Globulinas alteradas são alfa, beta e gama, que a gente já discutiu anteriormente aqui nas nossas aulas. Então, pode ser transferrina, ferritina, proteína C reativa, fibrinogênio, anticorpos, tá? Mas, pelo que tudo indica aqui, está associado a um quadro de desidratação, não descartando também uma resposta imunológica, tá? Vamos para o nosso segundo ponto, né, aqui, que no caso é a quantificação de hemoglobina. Veja que deu 18,2, a referência é até 18. Não é comum no dia a dia nós visualizarmos uma hemoglobina elevada, né, mesmo que discreta. Pode ser influência pré-analítica? Pode ser associada a hepatopatia? Pode, tá? Então, o que a gente pode dizer até agora? Que esse animalzinho provavelmente tem uma policitemia, no mínimo, relativa, e pode ser influência pré-analítica. Quando a gente vai para as proteínas totais, já discutimos, né, gente? Ó, acima da referência máxima, temos que visualizar se é albumina ou globulina. Dentro das globulinas, nós temos as alfa, beta e gama, né, que eu já discuti com vocês. Gama, anticorpos, alfa e beta, proteína C reativa, fibrinogênio, transferrina, ferritina. Como não é o caso aqui, porque o animal não tem anemia, provavelmente, apesar da desidratação mascarar o resultado do exame, né, provavelmente não é transferrina e ferritina. Mas pode ser anticorpos, resposta imunomoral, pode ser proteína C reativa, fibrinogênio, processo inflamatório agudo também, tá? Finalizamos, fechamos isso aqui. Vamos agora para as nossas plaquetas. Esse animalzinho tem trombocitopenia, tá certo, gente? E existem 5 causas para a trombocitopenia. Ou uma redução da produção, ou um sequestro, ou um consumo, ou a destruição, um CIT. Então, vamos ter que investigar essa trombocitopenia no animal. Veja que esse animalzinho tem o quê? Hemorragia. Então, essas plaquetas podem estar baixas por causa de um consumo dessas plaquetas, né? Quadros hemorrágicos, as plaquetas vão lá, formam o plug plaquetário e está consumindo. Mas pode ser algo mais, gente. Se esse animalzinho tiver, por exemplo, uma hemoparasitose com destruição dessas plaquetas de forma direta, né? Ou um sequestro esplênico, tá bom, gente? Para a gente ter noção disso, ultrassonografia, tá? Mas o que a gente pode dizer é que ele tem um quadro de trombocitopenia, que pode ser uma dessas 5 causas. Vamos para a parte dos leucócitos. Relembrando que nos leucócitos, né, nós temos os leucócitos totais, aqui está dentro da normalidade, e vamos para o nosso valor absoluto da nossa contagem diferencial de leucócitos, que é mais importante do que o relativo. Neutrófilos dentro da normalidade, neutrófilos bastões, né, que são os mais jovens, um pouquinho acima da referência, significa que ele tem uma neutrofilia com desvio à esquerda, provavelmente regenerativo, porque os neutrófilos bastões não ultrapassam os neutrófilos segmentados, isso é bom. Pode ser indicativo de um processo inflamatório, né, agudo, que o animalzinho, né, o sistema imunológico dele está se comovendo com essa situação. Mas quando a gente vai para os linfócitos, aí a gente fica preocupado, gente, porque deu bem abaixo da referência mínima. Então, esse animalzinho tem um quadro de linfopenia, que pode estar associado, por exemplo, a uma imunossupressão, a uma resposta imunológica a vírus, onde os linfócitos estão saindo do sangue periférico e indo para
né, para os órgãos linfóides secundários, tá certo? Então, a gente tem que investigar isso aqui. Pode ser uma infecção crônica também, tá certo? Pode ser imunossupressão, pode ser viral, tá? E os monócitos dentro da normalidade. Podemos fechar diagnóstico? Não, gente. Nós, da patologia clínica, nós vamos apenas interpretar o laudo, né? Então, a gente pode visualizar que esse animal tem uma polissemia relativa, essa hemoglobina alterada, influência pré-analítica, proteínas totais alteradas, que podem estar associadas a um quadro de desidratação, ou globulinas, né, beta e gama, anticorpos, né, sistema complemento, trombocitopenia, 5 causas, neutrofilia com desvio à esquerda, regenerativo, provavelmente processo inflamatório agudo, tá certo? Linfopenia, um quadro de infecção um pouco mais severa, mesmo eu visualizando esses neutrófilos bastões aqui, tá certo? Imunossupressão. E vamos chamar atenção para os neutrófilos tóxicos, gente. Mesmo que seja uma cruz, o clínico vai ficar preocupado. Os neutrófilos tóxicos, gente, estão intimamente relacionados a infecções um pouco mais severas, tá certo? Então, podemos fechar que esse animalzinho tem um processo inflamatório agudo que pode estar se cronificando, um quadro infeccioso que é um pouco mais severo, não podemos descartar uma infecção viral e não podemos descartar também, gente, as hemoparasitoses, ok? Então, vai aí o nosso primeiro caso. Lembrando, gente, que o patologista clínico, ele vai só interpretar. O clínico é que vai interpretar e ao mesmo visualizar o exame físico do animal, a anamnese, tá bom? Vamos aqui para o nosso segundo caso. Também é um cão, agora mestiço, de cerca de 12 anos de idade, de 20 quilos, já vão ficar um pouco mais preocupados, já é um animal idoso, né? Certo? Ele apresenta, gente, ó, vômitos esporádicos há cerca de 3 anos. Vômitos, vamos ficar atento em relação a isso. Pode ser, né? Teoricamente, algo gastrointestinal, mas pode ser outra coisa. No exame físico, depressão, hiporexia, redução do apetite, vômitos, anúria, gente, de 36 horas, tá certo? E desidratação de 7%, mostrando mais uma vez que a desidratação mascara o resultado do teu exame, tá? E essa anúria de 36 horas, pensa um animalzinho não urinando, gente. Creatinina, ureia, compostos nitrogenados, né? Tá certo, gente? Isso é tóxico para o animal, sem a menor sombra de dúvidas. Mas a gente pensa, professora, mas ele tem vômitos esporádicos há 3 anos. É lógico, gente, que essa anúria, né? O animalzinho deixou de urinar. É lógico que esses vômitos esporádicos já poderiam estar associados a, por exemplo, a um quadro renal desse animalzinho, né? Ok? Tudo bem? Vamos investigar. Primeira coisa, hematócrito do animal, gente, lá embaixo. A anemia. Precisamos visualizar que tipo de anemia é essa, se é anemia regenerativa, anemia regenerativa. Quem vai nos dizer o tipo de anemia é a morfologia, gente, das hemácias, que nessa condição, eu, particularmente, professora Karine, visualizando o VGM e o CHGM, VGM, volume corpuscular médio, é o tamanho da hemácia, e o CHGM, a concentração de hemoglobina corpuscular média, eu, particularmente, professora Karine, o hemograma, eu não vou visualizar isso aqui, gente, porque o mais importante é a morfologia que eu visualizo no estilhaço sanguíneo. Mas aqui não tem, né? Então, vamos interpretar dessa forma que está aqui. O VGM 67, dentro da normalidade. Então, a anemia desse animalzinho tem uma hemácia normocítica, né? Ou seja, tamanho da hemácia dentro da normalidade. Vamos agora para o CHCM, dentro da normalidade, ou seja, concentração de hemoglobina corpuscular média dentro da normalidade. Então, se nós visualizássemos pelo VCM e CHCM, não visualizássemos a morfologia que a gente visualiza no estilhaço sanguíneo, vamos começar a chorar. Por quê? Porque esse animalzinho tem anemia normocítica, normocrônica. Pior dela, gente, infecções severas, infecções crônicas, tá certo? Que podem, gente, de novo, estar associadas a um dano renal nesse animal, né, uma glomerulonefrite, e assim por diante. Em relação aos leucócitos, leucopenia, leucócito abaixo da referência mínima, processo inflamatório infeccioso agudo, né? Ok? A gente pode visualizar, vamos ficar um pouco triste, porque significa, né, que não está tendo uma resposta imunológica bacana nesse animalzinho, tá certo? E proteínas totais dentro da normalidade, mostrando que as proteínas totais, só relembrando, são albumina e globulinas. Considerando que esse animalzinho tem vômito, considerando que esse animalzinho, né, provavelmente está desidratado, a albumina desse animal pode estar alta? Pode, mas a hiporexia dele também reduz a albumina do animal.
E eu preciso saber como é que está o fígado desse animalzinho, eu preciso saber como é que está o rim desse animalzinho, porque dano renal, gente, causa redução de albumina. O animalzinho perde na urina, tá certo? Ok? Fígado, gente. Quem produz a albumina é o fígado. Se o fígado desse animalzinho estiver comprometido, a albumina dele vai estar baixa, tá certo? Então a gente tem que investigar. O ideal é que o médico veterinário ele solicite a relação albumina-globulina, né? Tá certo? Que ele vai saber se essa albumina está alta, se essas proteínas, mais especificamente as globulinas, estão altas, tá certo? Então, nesse relato de caso, que a gente pode dizer, no mínimo, que ele tem uma anemia não regenerativa, considerando os valores de VCM e CHCM, que eu particularmente eu não gosto, gente. Eu gosto de olhar literalmente a morfologia que foi visualizada na lâmina. E tem o quadro de leucopenia que precisa ser investigado, que pode ser um processo infeccioso aí, né, agudo e que o animalzinho não está conseguindo debelar, ok? Então, vamos caminhando. Nosso terceiro caso, tá certo? Agora já não é mais um cão, é um gato, macho de 9 anos, ou, desculpa, é um cão, né, macho de 9 anos, da raça labrador. De novo, gente, 9 aninhos, animalzinho, né, mais idoso. Ele apresenta, gente, hiporexia, depressão, tá certo, gente, tá? E aí vamos ver aqui o resultado do hemograma dele. De novo, que vai chamar a atenção pra gente, hematócrito, gente, ó, 0,22, 22%, quadro de anemia. De novo, nessa condição, aqui ele já mostra, gente, ó, anemia normocítica, normocrômica, mais visualizada no VCM e CHCM, né, que estão dentro da normalidade, tá certo, gente? A anemia, a pior delas, não regenerativa, ok, gente? Reticulócitos, 0. Lembrando que em cães e gatos é comum eu visualizar reticulócitos até 1,5%, 1%, 1,5%, 2%. Aqui esse animalzinho não tem nenhum reticulócito. Professora, e o que é que são reticulócitos? São hemácias mais jovens, gente, demonstrando mais uma vez que esse animalzinho tem anemia não regenerativa. Leucócitos desse animalzinho, leucopenia, processo infeccioso inflamatório agudo, vamos ficar preocupados, que pode ser algo mais severo. Proteínas totais, gente, ó, de 100, ele tem uma hiperproteinemia. De novo, vamos ter que investigar, porque vamos saber se a albumina que está alta, se as globulinas estão altas. E dentro dessas globulinas, se são anticorpos, resposta imune, moral. Dentro dessas proteínas, agora sim a gente pode levar em consideração a ferritina e a transferina, porque esse animal tem um quadro de anemia, tá certo? Além disso, a gente não pode descartar a possibilidade de fibrinogênio alterado e proteína C reativa alterada, por causa de um quadro de um processo inflamatório agudo, ok? Neutrófilos dentro da normalidade, tá certo? Não foram visualizados bastões, infelizmente, e linfócitos abaixo da referência mínima, linfopenia, processo infeccioso, né, um pouco mais severo, viral, né, ou imunossupressão. Lembrando que animaizinhos, né, mais idosos, gente, a tendência é terem realmente linfócitos um pouco abaixo da referência, né, já que eles são imunossuprimidos, mas aqui realmente é significativo, tá bom? Ok? Então, vamos continuando mostrando que esse animalzinho, ele tem uma anemia, infelizmente não regenerativa, que a gente visualiza pela ausência de reticulócitos. VCM e CHCM não diz muita coisa para mim, o mais importante é eu visualizar a morfologia lá no estilhaço sanguíneo, leucopenia, proteínas totais alteradas, que eu preciso saber que proteína é essa, ok? E linfopenia mais uma vez. Então, vejam que a gente não pode fechar diagnóstico, a gente só interpreta, né? Essa hiporexia pode estar causando o quê? Uma redução, por exemplo, da albumina desse animal, né? E assim, consequentemente, processo infeccioso inflamatório, hiporexia, depressão, mediadores inflamatórios aí, tá? Quarto caso, agora sim, gente, é um gato doméstico, né? Com cerca de 13 meses de idade, ainda é jovem, apresenta depressão, febre e anorexia. Então, quando a gente fala em febre, gente, a gente lembra do processo inflamatório, né? Inflamatório agudo, mediadores inflamatórios, IL-1, TNF, alfa-prostaglandina, né? Do mesmo jeito, a anorexia. Essa anorexia pode estar associada também a processo inflamatório, dor. Vamos lá, gente. Primeira coisa que chama atenção pra gente é hematócrito desse animal, 0,40, dentro da normalidade. Então, significa que aparentemente parece não ter um quadro anêmico. Hemoglobina de 17,4, tá certo, gente? Pode ser que sim uma influência pré-analítica, que é o mais comum, tá certo? O animalzinho
Geralmente gato é mais estressado, a gente não pode esquecer disso, tá certo? Mas pode ser alguma coisa hepática, mas é mais difícil, tá bom, gente? Hemácias dentro da normalidade, porque está associada realmente fato hematócito. VCM, CHCM, né? VCM dentro da normalidade, CHCM acima da referência máxima. Então, estou tendo lise aqui de hemácias, né? E aí eu poderia explicar que no caso essa hemoglobina, tá certo? Ou então, esse CHCM pode estar associado ao quê? Uma hipercromia, influência pré-analítica, que é o que eu creio, tá bom, gente? Proteínas totais dentro da normalidade. Leucócito, gente, ó, 39.500, ele tem uma leucocitose significativa, tá certo? E, infelizmente, ele não viu neutrófilos bastões, então ele tem provavelmente a neutrofilia com desvio à direita. Professor, e como é que funciona essa história de neutrofilia com desvio à direita? Gente, quando os neutrófilos estão acima da referência máxima, mais especificamente, gente, os neutrófilos segmentados. Isso a gente considera no dia a dia. Alguns livros consideram a neutrofilia com desvio à direita quando tem muito neutrófilo hipersegmentado, gente. Então, no dia a dia nunca vai existir, porque neutrófilos hipersegmentados, praticamente eles não acontecem na corrente sanguínea. E quando a gente visualiza 3%, 4%, tá? Então, dia a dia, como é que a gente considera? Neutrofilia com desvio à direita, certo? Onde os neutrófilos segmentados estão acima da referência máxima. O clínico fica triste? Muito triste, gente, porque pode ser a neutrofilia associada aqui a processos inflamatórios infecciosos, ou seja, reativo. Isso não é fisiológico, tá certo, gente? Isso aqui provavelmente não é uma leucemia, tá? Linfócitos dentro da normalidade e monócitos dentro da referência, tá certo? Vamos ver aqui, ó, eritrócitos nucleados, 3%, tá certo? Por isso que tem leucócitos corrigidos, gente, por quê? Porque o contador hematológico, né, o automatizado, ele vai contar esse eritrócito como leucócito, tá? Então, existe uma fórmula que a gente faz para colocar esses leucócitos como os leucócitos corrigidos e excluindo esses eritrócitos nucleados, tá certo, gente? Vamos ter que investigar esses eritrócitos nucleados? De certa forma, sim, porque são 3%, pode ser significativo. Então, o clínico vai ter que, né, investigar mais um pouquinho. Por quê? Porque esse hematócito pode estar caindo depois, gente, ok? E, consequentemente, esses eritrócitos nucleados estarão aumentados. Ou pode ser algo mais associado à fisiologia mesmo, tá certo? Então, os casos que a gente pode dizer, provavelmente ele não tem um quadro de anemia, mas a gente tem que investigar porque tem eritrócitos nucleados, certo? Leucocitose com a neutrofilia com desvio à direita. Isso é ruim para o animalzinho, ok? Continuando, gente, nosso caso número 5, tá certo? De novo, um cãozinho da raça Poodle, macho, com cerca de 1 ano de idade, apresentava hematêmese, melena 48 horas, né? E aí, nós já discutimos anteriormente esse caso, sim, só para relembrar vocês, tá, gente? Ó, hematócito acima da referência, relembrando o caso, vamos ver se vocês lembram. Policitemia, provavelmente relativa aqui na história, tá certo, gente? Mas eu preciso investigar essas proteínas totais desse animalzinho, porque eu preciso saber se é albumina ou globulina. Não sei se vocês lembram. A hemoglobina de 18,2 pode ser influência pré-analítica. Trombocitopenia, vamos ver se vocês lembram das 5 causas que já discutimos anteriormente esse mesmo caso. 5 causas para a trombocitopenia, gente. Perda, destruição, consumo, sequestro, né? E, consequentemente, também incídio. Tá? Ok? Então, esse animalzinho tem trombocitopenia. A gente não pode descartar a possibilidade aqui de uma parasitose, a gente não pode descartar, né, uma condição aqui de esplenomegalia, de consumo, tá certo? Até porque eu disse para vocês anteriormente, né, que tinham quadros hemorrágicos aqui de consumo. Ok? Vamos ficar felizes em relação aos neutrófilos bastões, neutrofilia com desvio ao quê? Vocês lembram? Com desvio à esquerda, tá certo, gente? Mas linfopenia, vamos ficar triste, né? E neutrófilos tóxicos também vamos ficar triste. Não sei se vocês lembraram desse caso que a gente discutiu anteriormente, tá? E pra gente finalizar, último caso, tá certo? De novo, né, gente, um cachorrinho, né, tá certo, com cerca de 8 anos de idade, ele apresentava alopecia generalizada, prurido, opacidade bilateral do cristalino, pode estar associado à idade, pode, gente, a gente não sabe, poliúria, polidipsia, polifagia. Poliúria, né, quando o animalzinho aumenta esse volume urinário,
Polidipsia, consequentemente, é secundário, né? Se ele urina mais, ele ingere mais água. E polifagia, né? Ele come mais, com mais frequência, ele tem mais fome, então a gente já sente na nossa cabecinha, opa, pode ser alguma endocrinopatia, gente, como por exemplo diabetes, né? E aí eu poderia explicar até essa opacidade aqui do bilateral, né? Do cristalino, certo? Ok? Ele apresentava desidratação de 6%, parâmetros dentro da normalidade, as mucosas, né? Só que as mucosas estavam secas, alopecia generalizada e opacidade cristalina. Então, vamos lá para o nosso hemograma, tá, gente? Ó, hematócrito, 28%, abaixo da referência mínima, anemia, tá? Só que agora sim, gente, a gente vai visualizar a morfologia dessas hemácias. Então, ele tem um quadro de anemia, certeza, tá certo, gente? Hematócrito de 28 e hemoglobina abaixo da referência mínima. Então, ele, no mínimo, tem uma anemia ferropriva. No mínimo, gente. E eritrócitos, é lógico, também abaixo da referência. Mas aqui eu quero mostrar para vocês. Essa anisocitose... Professora Karine, o que é essa anisocitose, gente? Ó, hemácias grandes, normais e menores. O clínico vai ficar feliz? Vai. Provavelmente uma anemia regenerativa. A medula está se comovendo, né, com a condição do animalzinho. Mais uma vez, policromasia, gente, é isso que eu gosto, é a morfologia das hemácias. Policromasia, tá certo, gente? Ó, anemia regenerativa, hemácias jovens. E codós, que são as hemácias em alvo, já discutimos em aulas anteriores as alterações quantitativas e qualitativas das plaquetas. Codócitos são conhecidos como hemácias em alvo, podem estar associados a uma anemia ferropriva, que é no caso aqui da hemoglobina, mas hepatopatia e assim por diante. Mas o clínico vai ficar feliz? Vai, gente. Por quê? Pelo menos no quadro da eritrograma, ele tem uma anemia regenerativa. Nessa condição, como a hemoglobina dele está baixa, eu posso indicar ferro para o animal. Tá certo? VCM e CHCM para mim não diz muita coisa, já discutimos anteriormente isso. Reticulócitos, gente, de 160. Reticulócitos é comum a gente visualizar um percentual de 1,5% a 2% em cães e gatos, tá? Aqui a gente vai ficar feliz? Vai. Por enquanto, vamos ficar felizes, tá certo? Felizes, tá? Anemia regenerativa. Vamos para os leucócitos agora, dentro da referência, né? Dentro da referência. Vamos aqui, ó, neutrófilos segmentados dentro da referência, bastões dentro da referência, linfócitos dentro da referência, mínima possível, vamos ficar atentos, porque esses linfócitos podem cair, mostra no quadro de linfopenia, monócitos dentro da normalidade. Então, nosso leucograma não diz muita coisa, tá certo, gente? Vamos ficar só atento aqui para esses linfócitos, tá? Plaquetas, gente, ó, 1136. Nós temos 3 condições para a trombocitose. Ela pode ser reativa, ela pode ser transitória, ela pode estar associada às leucemias também. Eu creio que nessa condição pode ser que seja reativa, tá certo, gente? Associada a algum processo inflamatório, tá certo? Proteínas totais acima da referência, mais uma vez. Vejam como essas proteínas totais, gente, elas são importantes. Mais uma vez, quem são as proteínas totais, professora Karine? Albumina e globulinas. Albumina associada à desidratação, globulinas alfa, beta e gama associadas a anticorpos, transferrina, ferritina, que pode ser o caso desse animalzinho, porque ele tem um quadro de anemia, né? Fibrinogênio, proteína C reativa, sistema complemento. Vamos ter que investigar, tá? Vamos agora para os neutrófilos tóxicos. Lembra que eu disse para vocês que o leucograma não dizia muita coisa para a gente? Agora vamos para a morfologia. Neutrófilos tóxicos, o clínico vai ficar preocupado, gente. Se a menor sombra de dúvidas, neutrófilos tóxicos são aqueles neutrófilos, tá certo, gente? Que eles podem apresentar um corpúsculo de Dolly dentro deles, né? São neutrófilos mais jovens, dependendo das cruzes, né? Da intensidade dessas cruzes, vai começar a apresentar vacúolos, tá certo, gente? Vamos ficar preocupados? Vamos, mas vamos ficar felizes quando a gente visualiza linfócitos reativos, ou seja, linfócitos que estão ativados, resposta imunológica acontecendo aí, seja humoral, seja celular. Então, se a gente visualiza esse laudo, vamos ficar preocupados? Vamos. O animalzinho tem anemia, mas anemia regenerativa, que a gente visualiza na anisocitose, na policromasia, na presença de reticulócitos. Vamos ficar preocupados em relação aos leucócitos? Sim, principalmente neutrófilos tóxicos. Mas a gente está vendo linfócitos reativos, o que é bacana. Vamos ficar preocupados em relação às plaquetas? Sim, nós temos trombocitose, 3 casos para trombocitose, né? Reativa, transitória ou associados à leucemia. Então, vamos investigar. E as proteínas totais também. Tá certo, gente? Então,
Isso é que eu queria mostrar para vocês, esses 6 casos, na verdade 5, porque eu fiz de propósito, né? Era semelhante ao segundo caso, tá certo? Agradeço mais uma vez a atenção. Espero que vocês tenham gostado do módulo de hematologia. Revejam o módulo, tá certo, gente? Foram 13 aulas, né, gravadas aí para vocês. Aulas, né, gravadas de forma objetiva, com todo carinho, tá certo? Compartilhem com os colegas de vocês, com os veterinários, tá certo? E eu espero que vocês tenham gostado do nosso módulo de hematologia. Quem quiser rever as aulas, revejam, tá certo? Quem quiser, né, compartilhar com outros, certo? Vão ser muito bem-vindos. Agradeço mais uma vez a atenção, tá certo? E vou elaborar outras aulas para vocês, tá certo? Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal Professora Karine Lente.